estamos aqui para mais uma aula de História e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre as leis que levaram ao fim da escravidão. A gente pensa o seguinte, sempre, que a Lei Áurea, a grande lei que pôs fim à escravidão, ela é uma lei super legal, super positiva. Mas hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o processo que levou ao fim da escravidão e como essas leis, na prática, elas não atenderam ao público a qual elas eram destinadas, que eram os ex-escravos. Depois de 1850, a próxima lei que vai caminhar para o fim da escravidão foi a Lei de 28 de setembro de 1871, que é a lei que a gente chama de Lei do Ventre Livre. O que essa lei determinava? Que a partir dessa data, todas as crianças que nascessem de ventre negro seriam livres. Até esse momento, todos os filhos de escravos eram escravos. Era uma condição hereditária. Com essa lei, eles colocam fim a esse processo. Aí a gente pensa, nossa, excelente. A questão é o seguinte, quando essa criança nasce, quem é que vai cuidar dessa criança? Ela vai ser jogada no mundo? Então, dentro da lei, o que eles estabelecem? Que até os 8 anos, essa criança vai ficar sob a tutela dos pais. Só que os pais são escravos. Então, quem vai sustentar é o seu dono. Então, aos 8 anos de idade, esse dono do escravo, não mais da criança, ele tem uma escolha. Ou ele recebe uma indenização do Estado e essa criança se torna livre. Olha que louco, né? Uma criança de 8 anos sendo jogada no mundo. Ou o senhor, ele poderia continuar com aquela criança trabalhando para ele até os 21 anos de idade para pagar o seu sustento. Então, essa lei que a gente pensa, nossa, muito legal, a partir desse momento as crianças nascem livres. No corpo da lei, eles criam mecanismos para que a escravidão ela continuasse. Então, percebam o seguinte, essas leis que a gente vai estudar, que eu vou falar um pouquinho, elas sempre têm alguma coisa no seu meio que continua mantendo o poder, a força dos donos de escravos, porque eles eram os políticos, eles eram a elite econômica do Brasil e eles não queriam o fim da escravidão. Alguns anos depois, em 1885, também no dia 28 de setembro, foi assinada a Lei do Sexagenário. O que essa lei diz? Que a partir dessa data, todos os escravos acima de 60 anos ganhariam a liberdade. Aí a gente pensa, nossa, que legal, mais liberdade. Mas como é que esse ex-escravo, idoso, que trabalhou a sua vida inteira, não teve acesso à educação, não conseguiu acumular nenhuma riqueza, porque o trabalho dele era escravo, como é que ele vai sobreviver, usufruir dessa liberdade, se ele não tem meios para isso? Então, mais uma vez, o negro ele é jogado na sociedade sem nenhum respaldo do Estado. Os seus ex-donos, às vezes, viam nisso uma chance de se livrar de um peso morto, de alguém que não trabalhava mais com tanta força, que era doente, que dava despesa. Então esses negros, muitas vezes, eles são jogados na rua sem ter como sobreviver. Isso que é importante a gente pensar, que todas as leis, elas precisam ser feitas para o bem do povo. Quando a gente pensa, eles ganharam a liberdade, ótimo. Mais ou menos, porque não é só ganhar a liberdade, é ganhar formas de poder ser livre. Então, essa é a segunda lei que a gente está falando um pouquinho, que na prática, ela não pensou nem um pouco nos negros, ok? A última lei, a que vai por fim à escravidão, vai ser a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Ela foi assinada pela princesa Isabel, porque nesse período, o rei Dom Pedro II, ele estava numa viagem na Europa, ela estava como princesa, né, como regente, e ela assina essa lei, colocando todos os escravos livres. E aí a gente pensa, nossa, a grande libertadora, ela foi a grande salvadora dos negros. De fato, ela foi extremamente popular por ter assinado essa lei. E, obviamente, que o fim da escravidão é um marco extremamente importante para a nossa sociedade, para esses ex-escravos. Só que, em momento nenhum, quando essa lei
foi assinada, foi promulgada, ela começou a ter efeito, se pensou o que vamos fazer com esses negros que não tinham acesso à educação, que não tinham dinheiro, que não tinham casa. Em momento nenhum foi pensado em políticas para inserir esse negro na sociedade. E esse reflexo a gente tem na sociedade até hoje, né? Por isso que a gente tem políticas de cotas e uma série de outras políticas para tentar sanar um pouco essa dívida. Então, esses negros, eles ganham a liberdade, muitos deles continuam fazendo um trabalho bem similar ao escravo, quando em muitas fazendas o trabalho continua sendo escravo, ele só tinha a liberdade no nome. Alguns outros começam a vir para as cidades em busca de emprego, obviamente que sem educação, sem condições de viver bem, eles começam a passar por uma série de dificuldades. Vai ser nesse período que a gente tem o processo de favelização. O que quer dizer isso? Eles começam a morar nos morros, próximo ao centro da cidade, para facilitar o deslocamento para o seu trabalho, construir casas precárias, porque eles não tinham condições financeiras, sem saneamento básico. Então, obviamente, que essas leis elas são muito importantes, que elas caminharam, obviamente, para a libertação do negro. A grande questão que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam, é que essas leis, em momento nenhum, elas pensaram no bem-estar do negro. Elas pensaram apenas no fim da escravidão. Então, hoje, a gente precisa pensar que essas leis, todas as leis que são produzidas por um governo, elas têm que atender às nossas necessidades. Nós somos o povo, nós somos da onde emana o poder. Então, qualquer lei, ela tem que ser sempre para o nosso benefício. Então, galerinha, por hoje é só. A gente fica para a próxima aula, valeu?